Enquanto a história antiga é repleta de impérios e civilizações notáveis, o Antigo Egito se destaca como um monumento à grandiosidade humana. Com suas pirâmides majestosas, avançados conhecimentos em matemática e astronomia e uma cultura rica que ecoa através dos milênios, o Egito Antigo fascina e intriga até os dias de hoje. Decidimos iniciar uma nova série para explorar essas histórias antigas de maneira mais completa. No entanto, essa não é uma tarefa simples. Precisamos do seu apoio. Nos diga nos comentários se você está ansioso para mergulhar nessas narrativas históricas fascinantes. Junte-se a nós nessa jornada pelo passado e descubra os mistérios do Egito Antigo. Enquanto isso, vamos começar e nos afastar dos livros didáticos de história que dividem a história do Egito em dezenas de períodos, dispersando a atenção com datas e enfatizando eventos não muito interessantes no contexto histórico. Vamos dividir nosso vídeo e, consequentemente, a história do Egito em 3 partes: antigo, greco-romano e árabe, que continua até hoje. Detalhes e pormenores são ótimos, mas nosso objetivo é familiarizá-lo com as coisas realmente importantes na vida do país, enquanto os detalhes e informações interessantes de cada período serão reunidos na descrição. Vamos começar com uma breve introdução e voltar não apenas 1000, mas dezenas de milhares de anos atrás. Naquela época, a África era diferente, como nós explicamos no vídeo sobre o Pitecântropo. Uma vez aqui, havia florestas tropicais onde a civilização humana teve origem. Mais tarde, na África em geral e no Egito em particular, o ambiente se tornou mais seco e a área se transformou em savana. Os vestígios da habitação dos primeiros seres humanos no país são poucos, e os cientistas supõem que o Homo sapiens tenha surgido nessas terras, já que o Egito representava um local ideal para a migração do leste da África para a Ásia. Eles eram de pele escura, mas cerca de 10.000 anos atrás foram empurrados por um povo semita, cuja origem os cientistas ainda debatem. Os trabalhadores se estabeleceram no Egito devido à incrível fertilidade do rio Nilo. Na verdade, os antigos chamavam o Egito de Dom do Nilo. O motivo é que há dezenas de milhares de anos, no que hoje é o norte do Egito, havia uma enseada do mar Mediterrâneo. Mais tarde, tornou-se terra seca, mas ao mesmo tempo um local onde o Nilo depositava sua lama fértil ao inundar as margens. Os inúmeros enchentes causadas pelas chuvas eram consideradas dádivas dos deuses, pois tornavam o solo fértil e a água auxiliava no cultivo, proporcionando colheitas abundantes. Quando o Nilo recuava, os antigos egípcios corriam para o vale, semeavam e colhiam as plantações, enquanto o sol escaldante queimava a terra, tornando-a infértil para a agricultura até a próxima inundação. Por isso, um após o outro, assentamentos apareceram no Vale do Nilo cerca de 67.000 anos atrás, pequenos estados. Na época, havia cerca de 40 no vale, e todos enfrentavam o mesmo problema: a falta de mão de obra. À medida que a população aumentava, era necessário inventar maneiras de continuar alimentando-se do Nilo. Por isso, os mini-estados se uniam, construíam barragens, canais e reservatórios de água. Outras estruturas agrícolas foram construídas para, por um lado, manter a água do Nilo derramada por mais tempo e, por outro lado, cultivar e ocupar mais territórios. No 4º milênio antes de Cristo, esse processo levou à formação de 2 grandes estados, o Alto e o Baixo Egito. Por algum tempo, eles estiveram em conflito um com o outro, mas eventualmente o Alto Egito emergiu vitorioso com seus faraós e sucessores, os homens da realeza, dando origem ao que os historiadores chamam de período dinástico. Este foi o Antigo Egito, que é amplamente conhecido por todos, com faraós, pirâmides e uma divisão convencional em reinos antigos, médios e outros. Como essa divisão é convencional, não vamos nos deter muito nela, pois já discutimos a vida dos faraós e dos construtores de pirâmides em vídeos separados. Agora vamos nos concentrar no principal período da dinastia dos faraós. Durante o período das dinastias dos faraós, o Egito se tornou um verdadeiro estado. As fronteiras finalmente se afastaram do Nilo, embora não de forma muito significativa. Um exército foi formado que defendia o Egito com sucesso contra nômades da Arábia, Etiópia e outros países. Mas o mais importante neste período foi que os egípcios construíram verdadeiras estruturas poderosas. E não se trata apenas de pirâmides, embora elas sejam impressionantes.
Durante o Antigo Reino, isto é, por volta de 2700 a 2100 a.C., os egípcios dominaram a geometria, elaboraram um calendário solar e até estudaram as estrelas. As grandes pirâmides foram consequência dessas conquistas científicas. No entanto, sua construção teria sido impossível sem habilidades em trabalhar com pedra e sem os avanços agrícolas, como os sistemas de canais construídos pelos antigos egípcios, que não ficam muito atrás em eficiência dos modernos. Paralelamente, os egípcios aprenderam a assar pão, a fabricar cerveja e dominaram completamente a escrita, construindo até mesmo o Canal de Suez, que ligava o Mar Mediterrâneo ao Mar Vermelho. No entanto, o clima piorou e os funcionários ficaram mais gananciosos. Isso levou a alguns séculos de guerra civil, que temporariamente levaram o Egito de volta ao seu antigo estado caótico. O Reino Médio não ficou para trás. Durante suas fronteiras, que são consideradas por volta de 2100 a 1750 a.C., os conflitos internos continuaram, mas o Egito alcançou algumas realizações. Eles dominaram a fabricação de objetos de bronze, começaram a abrir escolas e introduziram o uso do papiro. Além disso, dominaram a criação de reservatórios de água. Os faraós da 12ª dinastia revitalizaram as terras secas do delta. Através de um complexo sistema de canais com portas e represas, o faraó Amenemhat III transformou o lago em um reservatório de água artificial. Esse reservatório atendia às necessidades do Egito por milhares de anos. O lago artificial não só armazenava água das enchentes do Nilo, mas também permitia elevar o nível do próprio rio, graças às conquistas da engenharia. Imagine só, há 4.000 anos os egípcios podiam abrir uma torneira tranquilamente e irrigar as terras necessárias. A capacidade do lago era suficiente para 100 dias. Logo em seguida, o faraó construiu uma pirâmide e labirintos para si mesmo, que os antigos gregos consideravam como maravilhas do mundo. Infelizmente, esse período terminou com quase toda a região do delta do Nilo sendo conquistada por nômades asiáticos. Somente após algumas centenas de anos é que começou a história do Novo Reino, por volta de 1500 a.C., quando o Egito ressurgiu das cinzas. Nesse período, a terra alcançou o seu auge. Os egípcios aprenderam a construir poços e dominaram o uso de carruagens. Os egípcios eram conhecidos por sua hospitalidade, acendiam o fogo para os persas e para todos ao seu redor. Foi nesta época que viveram o famoso Ramsés II e Nefertiti, templos foram construídos, a escrita foi aprimorada e a educação das crianças recebeu grande atenção. No entanto, a construção de templos levou ao declínio do Estado, os sacerdotes do deus Amon mergulharam o Egito no caos por 400 anos. Os faraós mudavam como luvas, às vezes 5 de uma vez, e a igreja quase destruiu o estado. E então as discotecas foram conectadas, irritando os persas, que efetivamente conquistaram o Egito apenas em 600 a.C. com a ajuda de um exército grego contratado. O faraó psamético primeiro conseguiu silenciosamente desestabilizar a ordem estabelecida. No entanto, em 525 a.C., o Egito se tornou uma colônia completa, o que foi uma data importante, pois a partir desse momento o Egito antigo deixou de existir efetivamente. Ele nunca mais foi independente, porém foi poderoso, pois Alexandre o Grande, em 332 a.C., conquistou o Egito de todos, integrando-o ao seu império. Maravilhas do mundo foram erguidas uma após a outra, o Grande Farol, a Biblioteca de Alexandria e toda a cidade de Alexandria tornaram o Egito novamente um grande jogador na arena internacional, além de ser o principal fornecedor de grãos e essencialmente a capital planetária da ciência. No entanto, falar e escrever passaram a ser em grego, abandonando o sistema de escrita tradicional. Gradualmente, o último faraó da dinastia grega dos Ptolomeus estava morrendo, como você bem sabe, era Cleópatra, que acabou se casando com Júlio César e, em 30 a.C., tornou o Egito parte do Império Romano. Este período durou até 42 a.C., com o adendo de que, além de Roma, o país também foi parte do Império Bizantino.
Nada de notável é lembrado desse período. O Egito, de centro do mundo, tornou-se um fornecedor de alimentos. A Biblioteca de Alexandria foi gradualmente saqueada e, mais tarde, o seu desaparecimento foi atribuído aos árabes ruins, que assumiram o legado dos romanos. Em 640, trouxeram o Islã para o Egito e assimilaram o país muito mais rapidamente do que os gregos, ao mesmo tempo em que enchiam o Canal de Suez e contribuíam para a degradação da ciência. Por um par de séculos, o país falava árabe e até externamente se tornou completamente árabe. O Egito permanece assim até hoje. Em 870, o país saiu do Califado Árabe e, por quase 700 anos no papel, foi quase independente. O personagem mais notável aqui é Saladino, que lutou contra os cruzados e consideravelmente expandiu o território da União Árabe. Infelizmente, além das conquistas militares, não houve muito mais. Ao analisar o clima, os cientistas concluem que os egípcios desta época não aproveitaram a fertilidade do solo e o país estava mais desocupado do que superpovoado. No entanto, é digno de nota uma importante exceção, Ahmed Ibn Tulun, durante cujo governo os egípcios dominaram a tecelagem e se desenvolveram economicamente. Além disso, em 972, foi construída a Universidade Al-Azhar, uma das mais antigas universidades ainda em funcionamento no mundo. Em 1517, o Egito se tornou parte do Império Otomano e se tornou uma colônia típica. A situação se assemelha à de Roma, mas agora o país alimentava os turcos e seguia todas as suas ordens. De coisas interessantes, vale ressaltar apenas a não muito bem sucedida expedição de Napoleão ao Egito. Antes da construção do Canal de Suez, que conectava o Mar Mediterrâneo ao Mar Vermelho, os faraós sonhavam com tal canal. No entanto, em 1869, foi concluído pelos franceses com os britânicos e, mais tarde, eles reivindicaram o controle total sobre os lucros para si, surpreendendo os egípcios. Após inúmeros levantes, o Egito retomou a propriedade do canal. Agora, a receita do canal está em segundo lugar no país, logo após o turismo. Por volta dessa época, o Egito estava sob o olhar atento do Império Britânico, essencialmente perdendo sua independência. O primeiro-ministro do Egito tentou se aliar à Alemanha, mas foi rapidamente derrotado e o país se tornou efetivamente uma colônia britânica. Os egípcios lutaram contra essa situação, embora não muito ativamente, tanto que, em apenas algumas décadas, em 1936, os ingleses deram ao Egito sua independência completa, mas o país continuou tumultuado durante a Segunda Guerra Mundial. Havia um grupo que queria apoiar a Alemanha e, da mesma forma, foram rapidamente convencidos. No papel, o Egito mantinha neutralidade e declarou guerra em massa apenas em 1945, mas na prática, os britânicos usavam o país como um ponto de apoio para suas tropas e uma base aérea, em grande parte dançando ao som da música britânica. Isso levou à Revolução de 1952 e, além disso, à pobreza, corrupção e à fadiga dos sultões que arrastavam o país para o abismo. No final, o Egito emergiu no mundo moderno mais ou menos como está hoje. O país tem um presidente, uma política verdadeiramente independente e interesses próprios. Já mencionamos o Canal de Suez e sua nacionalização em 1952, o que levou a uma guerra entre o Egito, a Grã-Bretanha, a França e Israel. Não é difícil adivinhar que as chances do Egito não eram boas, mas a ajuda veio de onde menos esperavam. Por um lado, os Estados Unidos pressionaram seus aliados, não querendo que a guerra fosse travada sem a permissão deles. Por outro lado, a União Soviética viu no Egito um grande aliado. Khrushchev até ameaçou a Inglaterra, França e Israel com ataques nucleares às suas capitais. Sob a pressão das duas superpotências e da ONU, a guerra parou, mas as relações frias e o ressentimento contra os adversários permanecem até hoje. Mas isso já é história para os politólogos. Nossa parte está feita, esperamos que tenha gostado de nosso relato da história do Egito. Se gostou, ficaremos felizes em ver seu like e comentário com suas opiniões sobre esse tipo de série. Até a próxima, amigos!